Tem um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a montar uma carga de corrente constante para a bancada utilizando um amplificador operacional e também um MOSFET. E nesse vídeo eu disse isso, ó. Um MOSFET IRLZ44N não pode ser o IRFZ44N, tá bom? Viu? O circuito utiliza o MOSFET IRLZ44N para poder funcionar. Porém, eu disse que você não pode substituir ele por um MOSFET muito famoso também, que é o IRFZ44N. Mas por que eu não posso substituir um pelo outro, já que ambos são do canal N, né? Eles possuem canal N, ambos possuem uma corrente de dreno muito parecida e ambos também possuem uma tensão máxima de drain e source idêntica. Existe uma diferença muito sutil, mas que faz com que esse projeto simplesmente não funcione da forma correta em baixas tensões. Inclusive, essa diferença afeta diretamente circuitos que a gente monta com Arduino, nos quais a gente quer controlar potência de cargas grandes. Então, esse detalhe vai fazer toda a diferença para te ajudar a montar esses circuitos com Arduino. E por falar em Arduino, eu quero te convidar para o meu curso gratuito de Arduino, ao vivo, diretamente comigo, que vai acontecer agora, nos dias 7, 8, 9 e 12 de maio. O curso tem como objetivo te ensinar os primeiros passos para você desenvolver os seus próprios projetos do Arduino, entendendo linha por linha do código, destravando a sua lógica de programação para que você realmente entenda o real funcionamento do microcontrolador. Ah, e no final o curso ainda te entrega certificado. Bora aprender Arduino, galera? Vai ser massa demais, então se inscreve aqui no link mestresdoarduino.com e te vejo lá. Só que antes de nós entendermos por que não dá para substituir nessa aplicação e muitas outras diretamente o MOSFET, vamos relembrar o que é um MOSFET. Um MOSFET nada mais é do que um componente eletrônico que tem como função permitir a passagem de corrente ou não de acordo com o sinal que você envia para ele. Lembre-se que eu sempre digo, um MOSFET é uma chave de controladora de corrente controlada por tensão. Uma chave controladora de corrente controlada por tensão. Então, basicamente, nós temos aqui o encapsulamento, esse é o TO220. Eu posso ter o mesmo MOSFET com diversos tipos de encapsulamento e ele contém 3 pinos. O MOSFET contém o pino gate, que é onde você injeta essa tensão para controlar a corrente, o pino drain e source. São esses 3 pinos, tá aqui a simbologia dele. Pino gate é esse, pino source é esse, S, e o pino dreno é esse daqui. O IRFZ44N, ele é um MOSFET do canal N. Nós sabemos disso pela setinha apontando para o pino gate. Se a setinha apontasse para o lado oposto, para o diodo aqui de proteção, nós teríamos o MOSFET do canal P. Beleza? Então, isso daqui é um MOSFET. É uma chave controladora de corrente controlada por tensão. O transistor comum, por exemplo, o transistor bipolar de junção, ele é um transistor que é uma chave de corrente controlada por corrente. Já o MOSFET é uma chave de corrente controlada por tensão. Então, basicamente, o MOSFET vai controlar proporcionalmente o fluxo de corrente baseado num sinal de tensão ali aplicado no seu gate. Então, bora lá para o simulador para vocês entenderem. Tá aqui o MOSFET, né, com seus pinos gate, drain, source. O pino gate nós vamos controlar a tensão de 0 a 5 volts através desse slide aqui do lado. O pino source ele está ligado ao ground, ou seja, ao 0 volts da minha fonte. Aqui eu tenho uma fonte de 5 volts, pino ground ligado ali. Pino 5 volts ligado aqui no nosso medidor de corrente, que você pode imaginar como se fosse um resistor. Tá? Imagina um resistor aqui, nosso medidor de corrente. Num lado dele está ligado 5 volts, no outro está ligado o pino dreno do nosso MOSFET. Então, o MOSFET está servindo como se fosse um interruptor, né? Que eu consigo ligar ou desligar a corrente que circula nesse resistor ou medidor de corrente aqui. Mas não como o interruptor que só liga ou desliga. Eu consigo fazer esse controle proporcional. Um pouquinho de corrente, um pouquinho mais de corrente, de acordo com a tensão no gate. Tá? Isso que é o MOSFET. Então, percebam, aqui, ó, 0 volts no gate, eu não tenho corrente circulando ligando esse meu resistor, esse meu medidor de corrente. Poderia ser um LED, poderia ser um motor, poderia ser muitas coisas, qualquer tipo de carga aqui. Aqui está marcando 221 nanoamperes, porque é uma corrente de fuga que os MOSFETs têm, mas considere 0. Isso daqui está na casa dos nanoamperes, é muito pouca corrente. Vou começar a aumentar a tensão no gate. Dá só uma olhada, 0 volts aqui, ó, ela vai começar a subir, ó, 0 volts, 1 volt, não aconteceu nada ainda, continua a mesma quantidade de corrente. Vai aumentando a tensão, vou aumentando a tensão no gate. Opa, a partir de 1.4 volts para esse MOSFET, começou a subir minha corrente.
Então, ó, eu tenho uma chave controladora de corrente controlada, comandada por tensão. 2 volts eu já tenho uma corrente maior, vamos lá, 3 volts até chegar no máximo. Olha os elétrons se movendo ali, tá? Nesse simulador. É uma visualização gráfica que tem. Então, quando eu chego em 5 volts, eu tenho uma corrente alta circulando aqui. Mais corrente de acordo com a tensão aplicada no gate. Dessa forma, você consegue controlar motores, LEDs, tudo com um pequeno sinal, com pequena corrente aplicado no nosso gate do MOSFET. Claro que o gate do MOSFET, a partir do momento que ele é carregado, porque nós podemos entender ele como um capacitor, ele não consome mais corrente. Então eu posso aplicar esse sinal, por exemplo, do gate a um pino do Arduino e fazer com que um pino do Arduino ligue, por exemplo, o motor que eu vou colocar aqui no terminal dreno do meu MOSFET. Dessa forma, o Arduino que só consegue fornecer um sinal fraquinho na sua saída, vai conseguir controlar um motor parrudão forte. Porque quem que vai fazer o papel de músculo é o MOSFET, controlando toda a corrente que o motor precisa, enquanto o Arduino fica só com o papel de cérebro enviando o sinal. Agora que você relembrou para que serve o MOSFET, bora dar uma olhada aqui na diferença entre esses dois MOSFETs aqui. Primeiro, o datasheet, que é o nosso manual dos nossos componentes eletrônicos, o IRFZ44N. Aqui do lado eu tenho o IRLZ. A única diferença no nome é o L para o F, né? Essa é a única diferença que nós temos. Então por que não dá para substituir um, né? Nós temos inclusive, ó, tensão entre drain e source, 55 volts para o IRFZ, mesma coisa para o IRLZ. Daí nós temos 49 amperes de corrente de dreno para o IRFZ, enquanto nós temos 47 para o IRLZ. É tudo muito parecido, ambos do canal N. Por que eu não posso, naquela aplicação e muitas, trocar, substituir um pelo outro? Atenção, esse daqui é o detalhe, galera. Ó, VGS. VGS não, VGS-TH, né, que é o threshold. Aqui, ó, essa informação. Tensão entre gate source threshold, ou seja, essa daqui, ó, gate threshold voltage, é a tensão na qual, a partir dessa tensão, o MOSFET vai começar a conduzir. Falando de novo, é a tensão que é aplicada no gate, que é a partir dessa tensão o meu MOSFET vai começar a conduzir. Então, por exemplo, para o IRFZ44N, nós temos que a tensão VGS-TH de threshold é entre 2 e 4 volts. Entre 2 e 4 volts, ou seja, a partir de 2 ou a 4 volts, existe essa variação porque na hora de fabricar o MOSFET não conseguem tanta precisão para escolher essa tensão, então existe um range, uma margem, né? Mínimo 2 volts, máximo 4. Então, a partir de 4 volts, vamos sempre considerar o máximo aqui para esse exemplo de hoje, a partir de 4 volts aplicado no gate, ele vai começar a conduzir uma corrente entre o pino dreno e source, beleza? A partir dessa tensão, já começa a diferença por aí, porque se eu for na tensão VGS-TH aqui do IRLZ, eu já noto uma diferença grande. Olha só, a tensão de threshold do IRLZ é entre 1 e 2 volts. Metade da tensão que é necessária para o MOSFET começar a conduzir. Então eu preciso da metade da tensão no gate do IRLZ para que ele comece a conduzir corrente entre drain e source. Se nós formos aqui abaixo no gráfico, relacionando a corrente entre drain e source com a tensão aplicada no pino gate para o source, né? Tensão no gate com relação à corrente do dreno. Vamos simplificar aqui. Então vocês podem ver que aqui no 4,5 volt, ó, 4, 4,5, 5, ó, 4,5 volt para a temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura da junção, eu tenho mais ou menos uma condução de 9 amperes, ó, 9. Cada risquinho desse é 1 ampere. Então aqui, ó, o 1 começa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui em cima 10. Então, em 4,5 volt aplicado no gate do meu transistor IRFZ44N, ele vai conduzir a 25 graus Celsius de temperatura ali em torno de 9 amperes. Bora ver no IRLZ, agora troquei para o IRLZ e nós podemos ver que para os mesmos 4,5 volt aplicado lá, no meu transistor anterior, eu tenho mais ou menos, pessoal, olha só, 80 amperes para a temperatura de 25 graus. 80 contra 9, né? Contra 9. Olha só a diferença. Inclusive,
o gráfico do IRLZ começa em 2 volts, porque ele já tem uma tensão de threshold menor, ele começa a conduzir antes. E por ele ter uma tensão menor de condução no gate, por ele começar a conduzir corrente com uma tensão menor, ele possui esse L no nome, IRLZ. Esse L significa que ele é um transistor MOSFET capaz de operar em tensões lógicas TTL, ou seja, ele é um MOSFET do tipo Logic Level Gate Drive. Está até escrito aqui como principais características. Perceba que o MOSFET IRFZ44N não tem essa vantagem aqui, essa característica. Por isso que eu não consigo substituir ele nesse tipo de aplicação aqui e em aplicações com Arduino, porque eu tenho uma tensão de alimentação do comparador de 5 volts, no caso aqui o LM358, ele vai ter uma queda de tensão na sua saída, então vai lá para 4 volts a saída próxima, e essa tensão de 4 volts, ela é a tensão que vai, do pino 1 para o gate do nosso MOSFET. E como essa é uma carga de bancada que eu fiz para baterias também, para drenar cargas de baterias com corrente constante, a bateria, tem baterias de lítio aí que chegam na sua tensão mínima de 2,75 volts. Se eu coloco aqui o IRFZ44N, que exige uma tensão maior de operação no gate para começar a conduzir, nessas tensões aqui ele nem vai ser acionado. Ele nem vai conseguir ser acionado. Já o MOSFET do tipo Logic Level Gate Drive, que opera com uma tensão menor no gate, vai conseguir operar. E vai ter muito mais desempenho para correntes, dissipando menos energia. Porque quanto maior a tensão no gate, menor é a resistência entre o canal Drain e Source e menor é a queda de tensão que eu tenho em cima do MOSFET, em cima dos terminais Drain e Source. E por conta desse motivo eu tenho menos potência dissipada em cima do MOSFET, menos ele vai aquecer. E essa tensão baixa de acionamento dos MOSFETs também é uma vantagem muito boa quando você quer montar um projeto com Arduino que controle cargas de alta potência, como por exemplo motores. Dá só uma olhada nesse projeto 12 dentro do meu curso completo Mestres do Arduino, na qual eu desenvolvo um projeto com vocês de controle da potência de motores controle de potência de motores DC com Arduino. Aqui está até o PDF bonitinho da aula, que também tem material em PDF. Aqui no circuito, o pino 3 do Arduino controla o gate do meu MOSFET. E qual é a tensão de trabalho do Arduino, pessoal? Quando a gente liga no USB, varia de 5 ou pode ser um pouco menos, dependendo a queda de tensão aqui, no MOSFET chaveador da placa, dependendo a tensão da sua USB, comprimento do cabo que você alimenta o Arduino. Então, se eu coloco um MOSFET que não tem essa capacidade de conduzir com tensão baixa no seu gate, ele vai acabar aquecendo demais e você não vai ter um circuito com eficiência. Bora dar só uma olhadinha ali na bancada na prática, é isso? Tá aqui o circuitinho na bancada que nós vamos utilizar para testes. Vamos testar os dois caras, o IRFZ44N e o IRLZ44N. Basicamente o circuito é esse. O MOSFET, que vai ser esses dois. O source ligado ao negativo da minha fonte, de 0 a 5 volts. O positivo da minha fonte ligado em paralelo com dois resistores aqui de potência, 5 watts, 4,7 ohms cada um. Em paralelo, essa resistência diminui. Você pode dividir por 2, já que os resistores são iguais. Tudo isso ligado ao dreno. E no gate do meu MOSFET, eu tenho somente um resistor de 1 kΩ para limitar a corrente de carga e descarga do gate, já que depois que o gate está carregado nós não temos corrente, né? Então o resistor R1 é só para isso. Ligado também à mesma tensão de alimentação, 5 volts. Então olha só, tá aqui os dois resistores para descarga, para o consumo da corrente do nosso circuito, o resistorzinho de 1K aqui e o nosso MOSFET que será testado. Vamos começar primeiro com o IRFZ44N. Qual que é o propósito do teste em questão? Ver qual dos dois MOSFETs vão conseguir fornecer maior corrente para carga sobre as mesmas condições. E também qual vai aquecer menos, ou seja, dissipar menos potência. Estou aqui com a fonte, 5 volts. Vou conectar o negativo no source e o positivo no gate. Vamos já dar uma olhada aqui na corrente, olha. 1744 miliamperes, né? 1.750 aqui, 1.750 amperes. Já vou até anotar aqui, 1,700 ou 1,75 amperes. E vamos aproveitar já aqui também e medir com o multímetro a queda de tensão entre dreno e source. Ponteiras do multímetro entre dreno e source. Vamos lá, acionando o circuito. 140 milivolts. Já dá para perceber que é uma tensão altinha. Agora eu vou tirar o IRFZ
e vou colocar o IRLZ com L. E bora ver se ele é mais eficiente mesmo. Para essa mesma tensão de gate, claro. Acionando o circuito, nós podemos ver que a corrente já é maior. Aqui na nossa carga. 1850. E é claro, medir a tensão entre drain e source. 26 milivolts. Já deu uma diferença muito grande, né? 26 milivolts. Aqui nós tínhamos 140 milivolts. Calculando a potência, podemos ver que esse MOSFET aqui, ele estava dissipando no seu case, jogando energia fora em forma de calor, em torno de 0,245 watts. 0,24 watts. Enquanto o nosso MOSFET com L, ele estava dissipando somente 0,04 watts, ou seja, 6 vezes menos potência, galera. Isso é muito mais eficiente o nosso circuito. É claro que tudo isso considerando a tensão entre gate e source de 5 volts. Se a tensão cair, piora muito o cenário. Se a tensão de gate subir, melhora muito o cenário. Ambos ficam com uma eficiência bem parecida. O problema é que o meu circuito de carga de corrente constante trabalha em 5 volts e o Arduino trabalha também em 5 volts. Então não tem como subir a tensão desses equipamentos para deixar os MOSFETs com eficiência parecida. Olha só que interessante sobre a tensão de threshold, né? Basicamente eu estou com o IRFZ44N aqui e a tensão dele de threshold é de mais ou menos 2 a 4 volts. Então eu vou começar a subir a tensão e olha só, 1 volt não fez nada, 2 também não, 3 também não, 4 volts, ele começou a conduzir com 100 mA. 5 volts nós já sabemos o resultado, né? Beleza. Agora eu vou trocar do F para o L. Com 1 volt, nada. Com 2 volts, opa, já temos 100 mA. O outro precisou chegar em 4 volts para ter 100 mA, né? Vamos para 3 volts. Olha só, já temos 1 ampere. Olha só a diferença. No outro MOSFET, nós não tínhamos nenhuma corrente circulando na nossa carga, provando que realmente é necessário menos tensão no gate desse MOSFET para acionar uma grande corrente na carga. 4 volts, 5 volts. Reforçando o que eu havia dito, se eu aumentar a tensão do gate para ambos os MOSFETs, o IRFZ44N também vai ter eficiência. A questão é que nessa zona de 5 volts, ele perde para os MOSFETs do tipo Logic Level Gate Drive. Então, se você vai montar um projetinho para controlar potências com eletrônica analógica, digital ou com Arduino, utilize sempre um MOSFET do tipo Logic Level Gate Drive. Não se esqueça de se inscrever para o meu curso Mestres do Arduino. Bora aprender a programar ao vivo diretamente comigo, aprender de verdade. Bora desenvolver um novo hobby prazeroso que, além de te divertir, ainda te ensina eletrônica, te ensina programação, que é uma das áreas que mais paga bem hoje no Brasil. Beleza, galera? Se inscreve aí, te vejo lá e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.